O sonho de muitos casais é ter filhos, e muitas vezes quando esse dia chega, esse é o dia mais importante para a vida daquele casal, porque eles realmente se tornaram pais, e o nascimento de uma criança é algo que muda completamente a vida deles. Mas junto com a comemoração e a celebração do nascimento de uma criança, vem também a responsabilidade de saber o significado do que é realmente ter um filho. E aí surge na cabeça dos pais a grande pergunta que preocupa a maioria dos pais, que é: qual será o futuro dessa criança? Como será que essa criança vai desenvolver a vida dela? Porque a gente tem provas aqui que no Brasil 77% das famílias são endividadas e só apenas 1% dos brasileiros conseguem se aposentar e viver sem precisar trabalhar, sem precisar da ajuda dos filhos ou sem precisar diminuir o custo de vida, porque não tem um planejamento financeiro e não consegue arcar com as despesas depois da aposentadoria. E sinceramente, nenhum pai quer que o filho faça parte de uma estatística como essa. E a realidade é que geralmente as pessoas não se preocupam com a aposentadoria enquanto elas estão novas. Elas passam a se preocupar com a aposentadoria geralmente quando estão perto dos 40, 50 anos, que é também o tempo que a aposentadoria está mais perto. Quando eles percebem que a aposentadoria está chegando, eles começam a se preparar para ela e isso vira uma corrida contra o tempo. Mas se você quer realmente fazer uma coisa pelo seu filho, garanta que ele tenha uma aposentadoria tranquila e saudável. E se eu te disser para você que está vendo esse vídeo que existe a possibilidade não de tornar o seu filho rico, multimilionário, para rasgar dinheiro, nem nada disso, mas existe a possibilidade de uma estratégia que você pode executar para que o seu filho tenha uma aposentadoria saudável e não dependa do INSS ganhando um salário mínimo, mas que ele consiga se aposentar ganhando 7, 8, 10 salários mínimos. Então, se você tem interesse de saber sobre isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar toda essa estratégia para você. Fala, sócios e sócias, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, antes da gente começar, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, tá? Eu sei que você tá me assistindo aí e você tá acompanhando, mas ainda não tá inscrito, clica aqui no botão de inscreva-se, tá? Para você fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube. E além disso, se você gostar desse vídeo, se você tiver interesse em vídeos sobre aposentadoria, planejamento para os filhos, clica aqui no botão de curtir, tá? Para eu saber que vocês se interessam nesse conteúdo e eu trazer mais vídeos nesse estilo, tá? Sobre esse assunto. E olha, antes de eu explicar de fato a estratégia para você, eu preciso que você entenda um conceito, tá? E o nome desse conceito é o princípio de Pareto, ou a regra 80-20. Vou explicar para vocês. Olha, existia lá no ano de 1892 um homem chamado Vilfredo Pareto. E ele era um morador da Itália, tá? E ele descobriu uma característica estranha na Itália, peculiar eu diria. Ele percebeu que de todas as terras italianas naquela época, 80% daquelas terras eram de 20% das famílias mais ricas da Itália. Claro, isso é uma aproximação, tá? Não era exatamente esse o percentual, mas no geral 80% das terras eram das 20 famílias mais ricas da Itália. E quando ele entendeu isso, ele falou: poxa, será que isso se aplica a mais alguma coisa além disso? E aí, num dia de manhã, ele tinha uma plantação de ervilhas e ele decidiu abrir essas ervilhas. E quando ele começou a abrir essas ervilhas, ele percebeu que esse fato se repetia, porque ele começou a perceber que 80% dos grãozinhos de ervilha estavam apenas em 20% dos pés de ervilha. E aí, por algum motivo, ele deixou isso de lado, até que muitos anos depois, um homem chamado Joseph Moses,
que era um negociador, um cara do mundo dos negócios, ele descobriu esse conceito que o Pareto tinha visto muitos anos atrás. E aí ele decidiu estudar a fundo sobre isso. Se isso se repetiria, ou seja, se essa regra se aplicaria nos dias de hoje, no caso da época dele. E aí ele foi muito feliz em descobrir que isso realmente se aplicava naquela época, porque estamos falando agora de 89, tá? Ele foi fazer um cálculo do PIB de 89, do PIB mundial, e ele descobriu que 82,7% do PIB mundial era produzido por 20% das famílias mais ricas do mundo. E ele começou a fazer essa analogia em diversas outras coisas. Ele viu isso, por exemplo, muito forte nos esportes, porque apenas 20% dos atletas participam de 80% das grandes competições. E desses atletas que participam das competições, apenas 20% deles ganham 80% das competições. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que essa relação de 80-20 se aplica em muita coisa. E isso acabou se tornando um princípio, que ele batizou de princípio de Pareto, porque foi o Pareto que descobriu isso, ele só fez o estudo e a comprovação anos depois. E em resumo, se você por acaso se perdeu na história, o conceito que esse princípio traz é que 80% do resultado deriva de apenas 20% do esforço. E os outros 80% do esforço geram apenas os outros 20% do resultado. Então, agora você pode estar perguntando, Álvaro, beleza, entendi isso aí tudo, mas isso se aplica no mundo dos investimentos? E eu te respondo que sim, tá? Isso se aplica muito no mundo dos investimentos e eu vou te provar agora. Então imagina que o João, ele investe R$100 por mês, tá? 100 pila por mês. E ele investiu R$100 por mês por 20 anos, a uma taxa de 10% ao ano. Ah, Álvaro, mas a taxa Selic já tá 11,75%, vai subir para cima de 12%. Beleza, mas para ficar uma conta mais simples e entrar mais fácil na sua cabeça, eu vou usar 10% porque vai dar um número redondo, tá? Aí fica mais fácil de você entender a simulação. Então vamos imaginar que o investimento de João rendeu 10% ao ano, tá? Então ele rendeu 10% ao ano e digamos que o João viveu por 100 anos, beleza? Ele viveu por 100 anos e ele investiu os primeiros 20. Começou a investir desde sempre. Quando ele fez 20 anos de idade, ele falou, quer saber de uma? Eu não vou mais investir não vou mais investir, cansei disso aqui, eu vou viver minha vida agora. E aí deixou lá o dinheiro dos 20 anos que ele já tinha investido parado lá na conta, rendendo 10% ao ano. Beleza, agora a gente imagina a Maria. A Maria, ela é bem parecida com o João, tá? Ela também investe apenas R$100 por mês, mas também rendendo 10% ao ano, tá? Mas ao invés da Maria investir apenas por 20 anos, ela investiu por toda a sua vida. E ela também viveu 100 anos, igual o João, tá? Os dois viveram 100 anos, só que a diferença é que ele investiu os primeiros 20 e parou de investir. E ela investiu R$100 por mês para a vida toda. Ela passou a vida toda investindo R$100 por mês. E aí, quando ambos faleceram, a gente foi ver o João, né? O quanto que o João tinha na conta. Ele investiu por 20 anos, ficou 80 anos sem investir, e quando ele morreu, quanto ele tinha de patrimônio? Bom, o João, ele tinha de patrimônio 148.506.000. E agora olha que absurdo, ele investiu R$100 por 20 anos. Isso dá R$24.000 investido, tá? Foi todo o dinheiro que ele colocou no investimento. Então ele transformou 24 mil em 148 milhões. Isso é bizarro, tá? Mas é o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Agora, logicamente pensando, poxa, se o João conseguiu isso tudo, a Maria provavelmente acumulou um patrimônio muito maior do que ele, certo? Afinal, ela investiu 80 anos a mais que o João. O João investiu por 20, ela investiu por 100 anos. Então ela investiu 80 anos a mais que o João. Ela investiu 5 vezes mais que o João, porque o João investiu 24 mil e ela investiu pelos 100 anos 120 mil reais, beleza? E aí, qual o patrimônio de fato de Maria? E quando foi ver, o patrimônio de Maria era de 174.181.000.
Ou seja, ela transformou 120 mil em 174 milhões. Isso é bastante coisa. Mas compare com o João. Ela investiu 5 vezes mais que o João, porque ele investiu 24, ela investiu 120 mil. E perceba que o patrimônio dos dois ficou bem parecido. E qual a lição que eu quero trazer para vocês baseada no princípio de Pareto, de toda essa história que eu contei? Que ao contrário que muitos pensam, tá? Você não precisa investir muito dinheiro para alcançar um nível de patrimônio muito grande. Você só precisa ter tempo. Claro que se você investir bastante, isso vai ajudar muito você. Mas a variável mais importante que temos nos investimentos é o quanto tempo você tem para investir. Essa é a variável exponencial. Porque pensa no seguinte, se você investe por 40 anos, por exemplo, o seu último investimento, imagina que você investe mensalmente um valor e você já investe por 40 anos. O último aporte que você fez, o último investimento que você fez, vai ter o poder dos juros compostos, ou seja, vai ser multiplicado com juros por apenas um mês, que é o mês passado que você investiu até hoje. Agora pensa no primeiro aporte que você fez 40 anos atrás. Poxa, esse dinheiro ele já está há 40 anos tendo juros, 40 anos te gerando juros. Então, por isso o princípio de Pareto funciona muito para os investimentos. Por que o João teve um patrimônio tão parecido com o de Maria? Exatamente por isso, porque ele colocou muito dinheiro no início, tá? E esse muito dinheiro no início se multiplicou e multiplicou por todos esses anos. E agora, de fato, vamos para a prática, tá? Imagina que o seu filho acabou de nascer e você separou um valor de R$100 por mês para investir para a aposentadoria do seu filho, tá? Vamos fazer na prática isso juntos. Tá, R$100 por mês pode parecer uma coisa meio alta, tá? Um valor meio alto para algumas pessoas. Mas também o dinheiro não vai surgir do nada, não tem segredo. Se você quer investir, você tem que ter pelo menos um pouco de capital, tá? O dinheiro não vai surgir do nada. Então, vamos fazer uma simulação com R$100 aqui. Pronto, então vamos lá. O seu filho acabou de nascer e você separou um valor de R$100 para investir. Então vamos fazer uma simulação aqui juntos na calculadora de juros compostos, tá? De um amigo meu, o Raul, investidor Sardinha, tá? Muito bom, inclusive. Depois vocês pesquisam no YouTube. Mas vamos lá. O valor inicial que você separou foi de R$100, beleza? E aí, o valor mensal que vocês vão investir, que vocês vão aplicar para o futuro dessa criança, também é de R$100. Foi R$100 por mês. Então, R$100 de aplicação mensal, tá? Taxa de juros, aqui tá 6,5%, mas a gente pode colocar aqui 10% ao ano, por exemplo, de juros. Poxa, a Selic hoje tá em 11,75. Semana que vem já tem reunião do Copom, já deve subir para 12 alguma coisa. Então você consegue tranquilamente 10% ao ano de rentabilidade, tá? Na média. Você vai pegar 12%, depois a taxa vai cair, você vai ter rentabilidade de 8% em alguns investimentos, mas na média você consegue 10%, tá? Vamos pensar assim. E aqui o período. Qual período, Álvaro, que eu vou investir isso pro meu filho? Pensa o seguinte, na simulação que a gente fez, tá, do João e da Maria, eles investiram por 20 anos. Você nem precisa disso. Vamos cortar pela metade. Você vai investir só por 10 anos, tá? Você vai investir pro futuro do seu filho por 10 anos. Então a gente vai colocar aqui por 10 anos. Seu filho nasceu, você vai começar a investir R$100 por mês. Daqui a pouco eu dou umas ideias de onde você pode investir esse dinheiro, tá? Fica tranquilo. Mas você vai começar a investir R$100 por mês por 10 anos. Quando seu filho fizer 10 anos, você vai parar de investir, tá? Então se a gente calcular aqui, a gente vai ver que você vai gerar um resultado de R$20 mil, tá? Se ele investir R$100 por mês por 10 anos, quando seu filho tiver 10 anos, você vai ter R$20 mil por mês. Vai ter investido 12.100, tá? E vai ter um total em juros de 8 mil e fração. Ah, beleza, Laura, mas 20 mil não dá para aposentar meu filho. Eu sei. Calma, jovem. Seu filho ainda tem 10 anos. O que você vai fazer agora? Depois de seu filho fazer os 10 anos, você vai parar de investir para ele. Você vai parar de investir. Mas aí você vai deixar esse dinheiro na aplicação, rendendo juros, beleza? Então vamos fazer aqui, ó, deu 20.245,76. Então esse vai ser o valor inicial, tá? 20.245,76. Qual o valor mensal? O valor mensal a gente zera. Você não vai investir mais nada nenhum mês, tá?
a taxa vai continuar a mesma, na média, 10% ao ano. Consegue isso tranquilamente com renda fixa também, tá? E aqui o período. No período aqui a gente vai mudar de 10 anos. Por quê? O seu filho ele já tem 10 anos agora. Ele já tem 10 anos agora. E aí você quer esse dinheiro para aposentadoria dele. Imagina que seu filho vai se aposentar com 50, 60 anos de idade, né? 60 anos, vamos usar essa idade. Se ele já tem 10, para ele chegar nos 60, são 50 anos até lá. Então você deixa esse investimento no período por 50 anos. Porque qual o objetivo? O objetivo é que isso garanta a aposentadoria do seu filho. Para ele não depender de INSS, para ele não depender de ajuda dos filhos, para ele não precisar trabalhar depois de aposentado. Essa é uma herança que você vai criar para ele, mas ele só vai receber isso quando ele for se aposentar aqui com 60 anos, tá? Então, beleza, você deixa esse dinheiro rendendo por 50 anos. Olha a mágica dos juros compostos agora. Se a gente calcular, perceba que o valor final aqui é de R$ 2.376.667. Olha o valor disso aqui. Você investiu 20.200, tá vendo? Os menos 20 mil reais foi o único aporte que você fez. E você só deixou aquilo rendendo ao longo dos anos. E isso se tornou, os 20 mil se tornaram 2.300.000, tá? Você teve 2.356.000 só de juros, tá? Cara, isso é muito dinheiro. E aí, o que você pensa? Fala, poxa, quando seu filho fizer 60 anos, você vai investir R$ 100 por mês até ele fazer 10 anos. Depois, quando ele tiver 70, ele vai receber uma bolada de R$ 2 milhões para ele curtir a aposentadoria. Poxa, não dá para curtir a aposentadoria com 2 milhões? Dá sim. Você que tá me assistindo agora, queria que seu pai estivesse te falando agora, eu fiz isso aí para você. Quando você tiver 60, você vai ganhar uma bolada de R$ 2 milhões para você viver sua vida. Caramba, bom demais, né não? Mas aqui, trazendo isso em termos práticos, tá? A gente tem aqui 2.300.000. Álvaro, mas esses 2 milhões vão me gerar quanto de renda? Se eu investir, por exemplo, num fundo imobiliário, tá? Investir um fundo de imóveis. Poxa, eu posso copiar o valor aqui, tá? O valor mensal continua sendo zero. Taxa de juros, vamos botar que você vai ter 8% de juros, tá? Vamos botar até aqui 8,5%, vou botar até 8,5% aqui, pronto. 8,5% de dividend yield em um fundo imobiliário, você consegue tranquilamente. Tem fundo hoje pagando 10, 14, 18% ao ano, tá? E tem fundo de papel pagando 7%. Você equilibra essa carteira e você consegue tranquilamente 8,5%. Beleza? E aqui o período, você colocar 1 e você muda aqui de ano para mês, tá? Porque você quer saber esses 2.300.000, se ele colocar em fundo imobiliário, quanto ele vai ter de renda por mês. Então a gente vai calcular aqui e você vai ver que ele vai ter um total em juros de R$16 mil, tá? R$16 mil de renda passiva para ele só de imóveis. Ele vai receber todo mês isso já isento de imposto de renda. Então essa é a grande sacada, tá? Você vai aposentar seu filho com R$16 mil quando ele tiver 60 anos. Álvaro, você pode estar pensando, mas tem a inflação, 16 mil hoje não vai ser 16 mil daqui a 60 anos. Realmente não vai, tá? Mas poxa, 16 mil daqui a 60 anos ainda vai ser muita grana. E você tem artifícios que você pode fazer para driblar isso, como por exemplo aqui, ó, tenho aqui aberto o site do Tesouro Direto, tá? A gente pode vir aqui em títulos, preços e taxas, e aqui a gente vai ver que olha a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto. Presta atenção, galera, isso aqui é Tesouro Direto. É a aplicação mais segura do Brasil, é mais segura que a poupança. Você está emprestando dinheiro aqui para o governo federal, beleza? É o governo federal. É o emissor mais confiável que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, olha aqui, ó, para você emprestar dinheiro para o governo, você tem título prefixado hoje pagando 12,20% ao ano, galera. Na simulação a gente usou 10% ao ano e 8,5% para fundo imobiliário, depois dele receber a bolada para ele transformar em renda. Então você consegue rentabilidade aqui de 12%. Poxa, 12,17%. Álvaro, mas você está preocupado com a inflação. Beleza. Você pode pegar uma parte da sua grana, dos seus aportes, e colocar, por exemplo, no Tesouro IPCA. Olha, IPCA significa Índice de Preço do Consumidor Amplo. É a nossa medida de inflação aqui no Brasil. Então, você pode investir, poxa, você vai botar R$100 por mês.
bota R$100 no mês do pré-fixado, no outro mês você bota R$100 no Selic, que vai seguir a taxa Selic, que hoje está em 11,75, que ainda é mais que 10% da simulação. E aí você coloca no outro mês aqui no IPCA. Aí esses seus R$100 vai render a inflação mais 5,33%. A inflação hoje está em 11,3%. Então isso aqui vai render, velho, 17% ao ano, né? Porque 5,30 mais quase 17, vai render 16 e poucos por cento ao ano. Então, isso aqui vai ter uma rentabilidade muito maior do que a gente usou no exemplo. A gente usou 10%, aqui você vai ter rentabilidades muito maiores. Mas, claro, isso não vai ser para sempre. Essas taxas tendem a cair daqui a um tempo. Mas, na média, você consegue 10% tranquilamente. Então, você consegue se proteger da inflação, tá? Protegendo o seu filho da inflação, o dinheiro que você vai colocar para ele, colocando uma parte aqui no Tesouro IPCA. Uma parte pré-fixada, pegando uma taxa muito boa, e uma taxa na Selic. Você diversifica entre esses 3 títulos, tá? E para abrir esse site, basta você colocar Tesouro Direto no Google. É o primeiro que aparece, tá? O site oficial do Tesouro Direto. Esse site aqui, olha. Deixa eu até abrir aqui o inicial, é esse aqui, ó. Esse site aqui do Tesouro Direto, tá? Só você vir aqui em títulos, preços e taxas, e você vai ver todos os títulos do Tesouro que você pode estar investindo. Só não aconselho que você invista nos títulos com juros semestrais, tá? Esse aqui ou esse aqui também pré-fixado com juros semestrais. Porque esse tesouro aqui, ele vai ficar te pagando todo semestre uma grana, e você não quer receber grana agora. O que você quer é deixar essa grana num potinho rendendo, para lá na frente esse dinheiro virar uma bolada para o seu filho se aposentar, beleza? Agora, pessoal, lembra também, tá? A coisa mais importante que você pode passar para o seu filho não é dinheiro, tá? É conhecimento. Então, além de você fazer isso que eu disse aqui, se você realmente tiver condições de poupar R$100 para o seu filho, para conseguir aposentar ele, dar uma segurança de vida maior para ele no futuro, você pode aprender sobre investimento e ensinar ele a cuidar melhor das suas finanças, porque o Brasil, ele é um país excelente, mas que as pessoas não sabem cuidar do dinheiro, e por isso existem muitas pessoas em situações muito ruins, porque não tem educação financeira, não é ensinado pra gente na escola, e nossos pais também não sabem, então não ensinam pra gente, e aí essa bola de neve só vai crescendo. Então, outra coisa que você pode fazer para ajudar de fato seu filho na questão financeira é aprender. Não precisa virar especialista de investimentos nem nada do tipo, mas você tem que aprender o básico sobre como cuidar do próprio dinheiro, e passando isso para ele, eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande diferença na vida dele, tá bom? Bom, pessoal, e se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que estejam pensando em ter um filho, ou que já tenham um filho e tenham essa preocupação sobre como será o futuro dele e o que você pode fazer para ajudar ele nisso. Bom, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.